Olá, olá, muita paz a todos, namastê. Vamos dar continuidade, estamos na carta 3, página 118. Esse áudio, ele vai ficar gravado, caso você possa pegar o último antes esse para você compreender, vai ficar melhor. Caso não, você pega desse em diante, porque assim, eles são uma continuidade, porém a mensagem ela é única em cada uma, então vai lhe ajudar de todas as formas, todos os jeitos, de todas as maneiras. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus. Olha aí. Agora escolhi reviver minha vida sobre a terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Foi como essas cartas foram escritas, telepaticamente, que é o nosso primeiro meio de comunicação. Isto tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso peço àqueles que possam receber minhas palavras que abandonem esta prática de recordar minha morte. Olha aí, abandone essa prática de recordar minha morte e de exercitar a abnegação. Abnegação, para quem ainda não sabe, depois a gente vê, né? Está se sacrificando física durante o jejum da quaresma para recordar meus 40 dias no deserto. Como você pôde perceber, pelo que digo, meus dias no deserto foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Então, para aqueles que ainda seguem um dogma, uma doutrina que fala muito, que cultua a morte e a quarentena dele no deserto pelo jejum, aí ele diz, quando você começar a ler as cartas, vá deixando isso, porque não foi isso que aconteceu lá. Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes de minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação. As grandes leis cósmicas. Quando ele esteve aqui, parte da consciência dele numa cápsula de um corpo em terceira dimensão, ele viveu essas leis cósmicas em carne, né? Estava encarnado. Em espírito, você experimenta essas leis de uma maneira muito grandiosas, porque elas são inerentes, né? Você faz volta para você. Em ação dentro da sua dimensão de existência. Agora, meu propósito é o de iluminar completamente sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. É grandioso, né? Então, assim, tudo que ele vai passar aqui vai ser muito mais além do que qualquer outra pessoa possa ter recebido aqui na esfera, aqui nesse planeta, né? Então, vamos lendo com o coração. Leia hoje, leia amanhã, leia outra parte, porque é um processo de cura, de libertação, de livragem das crenças, né, de livramento dessas crenças, dessas limitações e dessas inverdades que passamos a vida acreditando depois que nos foram impostas e nem sequer duvidamos dela. Quando comecei a preparar os meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Olha aí, ele falou que ele teve uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante.
depois de tudo que eles viram, né, o Cristo fazendo. Inexprimível. E além disso, não queriam me perder de vista. Tinha os chamados para seguir-me e ele tinha os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e de meu trabalho. Tinham se orgulhado de meu caminhar pelas cidades. Tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos. Apesar da rejeição e a dura crítica dos líderes religiosos, e mais, ainda amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Então, foi uma tarefa difícil para ele falar para os discípulos que ele seria morto em morte de cruz, né? Uma pessoa que os discípulos foi chamado para trabalhar e viu o que ele estava fazendo de perto. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como o Filho de Deus podia acabar na cruz? Eles pensavam isso para eles era inadmissível. Perguntavam se aumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável. Sentiam-se que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas. Uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Eu não sei vocês e eu desejo que essa energia acompanhe. Mas lendo assim essa passagem, de saber que alguém muito próximo a você vai passar por uma coisa dessa, chega sob um nó na garganta. Porque toda a nossa consciência de corpo volta para viver isso naquele momento. Então dói na gente. Chega o corpo, sente o nariz, a garganta, você fica com um nó preso, sabe? Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Agir com firmeza. Eles achavam isso impossível de ocorrer. Agir com firmeza contra suas teimosas negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois de minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado. Pega, né? A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Ele também ficou triste com isso. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Você já imaginou se você soubesse de que o dia e como que você vai morrer? Que você vai desencarnar? Que você vai sair do seu corpo? Você já imaginou dizer isso para sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais? Você já imaginou como seria? Pois é, ele sabia. Ele sabia que ele teria uma morte de cruz. Acima de tudo, perguntavam-me
se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai, consciência universal, e ali ficar até morrer. Ele se perguntava isso, essa era uma dúvida que ele tinha. Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário, mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Ele se sentia assustado e ele não pensava em falar isso para eles. Assim comecei a minha última viagem em direção a Jerusalém, com grande confusão de sentimentos. Dentro dele dava um turbilhão de sentimentos. Por um lado, estava cansado de curar, falar e ensinar as pessoas que me escutavam boquiabertas e não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Até ouvia, mas não tinha compreensão do que era que ele estava falando. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e pelo menos estabelecer contato com o Pai e obter um vislumbre do reino dos céus. Isso era o que ele pensava que seria, mas as pessoas se aproximavam dele, escutavam, saía curado e ia embora e voltava para suas vidas normais. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Inclusive os discípulos, aqueles que estavam muito próximos, estavam espiritualmente cegos, ouvidos surdos, não compreendia o que ele realmente veio fazer. Meu desapontamento e sentido de fracasso trouxeram-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena rumo à gloriosa existência que sabia que me esperava depois da morte. Ao mesmo tempo, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente, frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo o ser, sabendo que bastava pedir o que pedisse, rapidamente seria manifestado. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação. Eu seria capaz de manter minha serenidade quando fosse apresentado diante do conselho, do Sinédrio, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Como eu estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências da consciência do plano terreno. Voltei a ser vítima de minha antiga agressividade, que me incitava a atos irracionais que eu não teria sequer considerado quando eu estava em meu estado anterior de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa. Minhas dúvidas e conflitos se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos que eram impostos à lei cósmica, que eram opostos à lei cósmica do amor. Eu paro a leitura por aqui, porque mediante de um desafio grande, quando nós estamos diante de um desafio grande em nossas vidas, a gente fica cheio de dúvidas, Então, não é incomum. Ele também teve diante disso, e olha que ele estava diante do que ia acontecer com ele, de uma passagem de corpo, de morte para a vida. Mas, como ele disse, as dúvidas, o medo, o pensamento irracional baixava as frequências. Então, use esse exemplo. No maior desafio da sua vida, é leve. Bote a vibração lá para cima. Respire. Peça ajuda a ele. Peça a São Germain que ele lhe ajude e lhe transmuta isso. E você sairá do seu desafio mais forte, ressuscitado. Você sentirá o alívio quando você sair.
quando você passar por ele, porque você sabe que você é forte. Namastê. Deus está em você, dentro. Vibre isso e vença tudo.